Rafael Pires Pardinho, ou Ouvidor Pardinho, permaneceu na cidade entre 1720 e 1721 e procurou adequar Curitiba nos moldes barrocos, descrevendo que o arruamento deveria ser retilíneo em grade ortogonal, quadras em volumetria única, com ausência de vegetação. Até meados do século XIX, ou seja, 1850, Curitiba não teve grandes transformações urbanas. Parecia uma cidade sem pretensões. A partir de 1853, com o advento da emancipação política do estado do Paraná, Curitiba se insere no contexto nacional, transformando-se numa capital de estado. São poucos os relatos sobre Curitiba deste período. Aqui estiveram alguns viajantes, como Jean-Baptiste Debré, Auguste Saint-Hilaire, Eliot John Henry. Segundo Saint-Hilaire, em sua passagem por Curitiba em 1820, relata que, abre aspas, a cidade tem uma forma quase circular e se compõe de 220 casas, pequenas e cobertas com telhas, quase todas de um só pavimento, sendo, porém, um grande número delas feito de pedra. Fecha aspas. Em 1857, Curitiba é uma cidade muito pequena. Nesta data, contava com aproximadamente 6.800 habitantes. Segundo Romário Martins, o historiador, abre aspas, somente possuía 2 escolas, 27 quarteirões, 308 casas e 52 em construção. Fecha aspas. As ruas desenvolveram-se em torno do Largo da Matriz, hoje Praça Tiradentes, e os rios Ivo e Belém, com suas margens alagadiças, cercavam o pequeno núcleo urbano. Em 1857, a Câmara Municipal de Curitiba contratou um engenheiro francês, Pierre Toulois, inspetor de terras e medições, para fornecer um detalhado estudo propondo uma série de mudanças, e uma das anomalias mais graves que ele apontou era a falta de calçamento nas ruas. Em 1873, é criada a Estrada da Graciosa, que conectava Curitiba a Paranaguá. Em 1875, um grande personagem iria se mudar para Curitiba. Ernesto Guaita chega à capital, integrando a equipe de engenheiros que vieram trabalhar na construção da ferrovia Curitiba-Paranaguá. Na segunda fase, irei falar sobre a importância de Ernesto Guaita como personagem de um movimento de transformação urbana e modernização da cidade de Curitiba. Guaita teve atuação profissional ao longo de 39 anos, de 1875 a 1914, coincidindo com o auge do desenvolvimento embrionário da cidade como capital de província. Nesta época, chegam muitos imigrantes europeus que desempenharam um papel fundamental de desenvolvimento da cidade, pois formavam grandes frentes de trabalho e passaram a atuar nos mais diversos setores da economia do estado, contribuindo para o forte impulso no crescimento urbano de Curitiba. Agora vamos falar da segunda fase, período compreendido de 1883 a 1940. A partir de 1883, começou a funcionar em Curitiba as primeiras linhas de bonde de tração animal. Em 1885, o engenheiro italiano Ernesto Guaita participou dos planos de expansão chamado Nova Curitiba, traços bastante visionários para a época. O contexto urbano que Guaita encontra quando chega a Curitiba é de uma cidade em vias de expansão, com uma reformulação urbana para melhor atender às demandas da nova capital
e a grande massa populacional que chegava. O momento era de grande efervescência e a cidade crescia rapidamente. A demanda por ruas, estradas, edifícios públicos, residências e infraestrutura era evidente, e cada vez mais os engenheiros e imigrantes chegam para ajudar a atender essa demanda. Em 1885, é concluída a estação ferroviária, porta de entrada da cidade, projetada pelo italiano engenheiro Antonio Ferrucci. Em 1886 é inaugurado o passeio público, uma solução urbana encontrada no banhado das bacias do rio Belém com o rio Ivo. Em 1888, em solicitação do município, Ernesto Guaita realiza a primeira planta cadastral de Curitiba, diretrizes que compõem o plano urbano da cidade. O traçado de Guaita seguia o modelo de linhas reticuladas, onde já estabelecia ruas de suma importância, como as avenidas 7 de Setembro, Visconde de Guarapuava, Silva Jardim e Avenida Iguaçu, todas com largura de 30 metros, características que demonstrava sua percepção de espaço e funcionalidade urbana. O planejamento urbano não abarcava tão somente a estética. Temas como higiene e salubridade constituíam fatores importantes para o engenheiro, como essenciais para o progresso e modernização da capital. A primeira linha férrea da estação ferroviária Taubaté. Até 1890, esta linha prolongava até o seminário. Em 1891, contratação dos serviços telefônicos. Em 1892, instalação da primeira usina elétrica movida a vapor nas proximidades da estação ferroviária, atrás do Congresso Estadual. 1895, publicado o Código de Posturas da gestão de Ciro Persiano de Almeida Veloso, que tratava de questões urbanas como limpeza da cidade, segurança pública, higiene, salubridade, quadro urbano dos edifícios, comércio, fábricas, mercado, matadouro público, cemitério e enterramentos, estradas e conservação de árvores. Os princípios gerais da democracia, cultura, virtude, beleza, bem-estar, confraternização, movimento, trabalho e lazer estavam postos à cidade dentro da racionalidade exigida pelo desenvolvimento técnico e científico da época. Surgiu a obrigatoriedade da aprovação de projetos junto à prefeitura. O Código de Posturas tratava da racionalização urbana e continha algumas regulamentações tais como medida de vãos, uso de áreas públicas, alturas mínimas, entradas de luz, ventilação dos cômodos, ocupação de terrenos, execução de cercas. Foi constituído nesta época o diretor de obras, responsável pelo cumprimento das posturas na cidade. Em 1919, o Código de Posturas passou a exigir que as paredes externas da área central fossem construídas com tijolos e não de madeira. Em 1902, ocorrem melhoramentos de iluminação pública na Rua 15 de Novembro e a Prefeitura realiza estudos topográficos e hidrográficos do curso de água nas bacias. É feita análise do futuro sistema de abastecimento de água e esgotos, realização de calçamentos com paralelepípedos nas principais ruas e praças. Em 1905, é implantadas as primeiras redes de esgoto. Em 1913, foi criada a Comissão de Melhoramentos da Capital, sob a gestão do prefeito Cândido de Abreu, que seria responsável pelo planejamento e execução e modernização da cidade. Entre o período de 1913 a 1916, o então prefeito Cândido de Abreu toma posse, e nisto ocorre uma mudança de conduta do poder público municipal frente às demandas do processo de urbanização. Caberiam responsabilidades de natureza municipal ao Estado, tais como água e esgoto, iluminação pública, em face da ineficiência dos serviços prestados até então pela Prefeitura. Em 1913, Curitiba contava com 2.370 instalações domiciliares de água e esgoto, para uma população de 65 mil habitantes. Neste período, ocorre a criação da Universidade Federal do Paraná. A falta de pavimentação em Curitiba era uma reclamação constante. Poucas quadras centrais eram pavimentadas e a administração municipal costumava construir cruzetas, quadrados pavimentados nas interseções das vias para diminuir a lama. Em 1913,
ocorre calçamento das ruas Ébano Pereira, Hermelino de Leão, Marechal Floriano. É criado o Parque Municipal, o Teatro e o Palácio Municipal. A zona central da cidade foi o palco das reformas. Era onde a fiscalização tornava-se mais rigorosa e as edificações deveriam ser de alvenaria. O quadro urbano deste período era constituído de 3 zonas, sob forma de anais concêntricos, dividindo parcialmente as cidades entre ricos e pobres. A primeira zona era constituída pelas áreas centrais. A segunda e a terceira obedeciam o sentido anelar, destinada a áreas industriais e residenciais dos operários. Nesse período, ocorre a canalização do Rio Belém. Também inaugurou-se um histórico em Curitiba, na prática de planejar o urbano, deixando para trás o passado, desprezando suas evidências materiais, em prol das promessas e dos interesses inerentes à capital, em adequar geograficamente a cidade. Aos olhares de hoje, os melhoramentos poderiam soar acanhados, contudo, numa cidade em meados do século passado, com uma população de 20 vezes menor que a atual, na época foi revolucionário. Em 1928, começa a circular os primeiros ônibus. Em 1930, Curitiba contava com uma população de aproximadamente 100 mil habitantes. Terceira fase, 1942-1970. Alfred Agache foi um arquiteto e urbanista francês que decidiu morar no Brasil. Ele havia trabalhado em muitos projetos de grandes vultos na Europa e Estados Unidos. Com sua experiência na elaboração de diversos planos urbanos ao redor do mundo, chega ao Brasil com uma experiência enorme. No Brasil, ele participou da elaboração de planos da cidade do Rio de Janeiro, em 1930, e Porto Alegre, 1938. Sob o aspecto socioeconômico, o Paraná vivia um momento de declínio do mercado do café e o início do êxodo rural, aumentando a urbanização nas cidades, com a explosão demográfica na década de 40, pois em 1900, Curitiba possuía aproximadamente 50 mil habitantes, e em 1940 contava com 140 mil. Exigiu do poder público municipal um plano de ação pautado sobretudo no planejamento, sob a supervisão de pessoas técnicas. O poder público municipal queria modernizar Curitiba, trazendo uma fisionomia própria de capital. O objetivo da prefeitura era dar suporte às novas demandas impostas pela alta urbanização, na qual a demanda por infraestrutura e serviços públicos haviam aumentado vertiginosamente. Com isso, a nova morfologia urbana para Curitiba foi proposta em 1943, denominado Plano Agache. A convite do prefeito municipal à época, Agache chega a Curitiba. Agache, ao visitar Curitiba em 1941, reúne uma série de informações sobre a cidade,
Com a ajuda de alguns técnicos da prefeitura, com essas informações, Agache retorna para o Rio de Janeiro. Em 1943, ele volta para Curitiba para apresentar sua proposta de um plano urbano. Agache apresentou um plano urbano linear concêntrico, a exemplo de algumas cidades como Viena, Paris e Moscou, o conceito de cidades-jardins, com grandes avenidas. Também identificou 3 problemas em Curitiba que deveriam ser solucionados: saneamento, congestionamento de tráfego urbano e o terceiro, a necessidade de órgãos funcionais, com a centralização dos edifícios públicos. Isto demonstra uma visão urbanística da época, de segregar a cidade por funções. Era um pensamento difundido pelo urbanista Le Corbusier, que definiu a cidade como máquinas, querendo estabelecer uma visão funcionalista da cidade e tentando, sob diversos aspectos, controlar a cidade de forma mecanizada. Agache então dizia no seu plano que, solucionados esses 3 problemas, é que Curitiba passaria a ter características próprias de uma verdadeira capital. Basicamente, o plano Agache estabeleceu diretrizes e normas técnicas para ordenar o crescimento físico, urbano e espacial da cidade, disciplina no tráfego, divisão de zonas especializadas, características identificadas até hoje em Curitiba, por exemplo, o militar no Bacaxeri, o esportivo no bairro Tarumã, abastecimento no mercado municipal, educação no centro politécnico, industrial no bairro Rebouças e o público administrativo no centro cívico. Podemos perceber que mesmo hoje Agache conseguiu de certa forma deixar suas impressões digitais sobre a malha urbana da capital. Com relação ao plano das avenidas concêntricas, não foi implantado, pois o poder público não dispunha na época de recursos financeiros. A expansão da malha urbana fez com que a cidade extrapolasse os limites definidos pelo plano das avenidas, tornando-se inviável sua implantação. Na década de 50, Curitiba cresceu ainda mais, e com isso, o plano Agache não era mais viável. Novas gestões municipais assumiram o comando do poder executivo, mas poucas intervenções urbanas expressivas. No entanto, somente na década de 60, com o impulsionamento da criação do curso de arquitetura da Universidade Federal do Paraná, é que Curitiba irá retornar a este assunto sobre planejamento urbano. Na década de 60, a visão que as pessoas tinham era que o automóvel era a solução para o problema da mobilidade urbana, e com isso, a gestão municipal começou a alargar avenidas, como é o caso do alargamento da Marechal Deodoro. Com isso, houve a necessidade de demolição de diversos prédios históricos. Isto levou a uma comoção por parte de alunos e professores da UFPR e a sociedade como um todo. Em 1964, o prefeito Ivo Arzua, juntamente com o Departamento Urbanístico da Prefeitura e a Codepar, abriram um concurso público visando a elaboração de planos pilotos que deveriam subsidiar um novo plano diretor. O consórcio vencedor foi a Sociedade Serete de Estudos e Projetos Limitada, juntamente com Jorge Wilhelm Arquitetos Associados. O plano preliminar definiu que o projeto de novo plano diretor deveria ser elaborado juntamente com técnicos da prefeitura. O plano diretor de 64 propôs mudanças na estrutura da cidade, como a adoção de um modelo linear de expansão urbana. Em 1965, ocorreram os debates públicos e foi realizado um seminário chamado Curitiba Amanhã, para discussão da proposta com a população. As diretrizes do plano diretor orientavam o processo de crescimento da cidade, de forma ordenada, reunidos num tripé de funções básicas: uso do solo, transporte coletivo e sistema viário. Neste período, percebemos que o poder público municipal queria fazer transformações físicas, econômicas e culturais e sociais em Curitiba. Definiram-se então os zoneamentos, uma prática utilizada em Nova York, Londres e cidades alemãs desde o começo do século XX.
Também, no seminário Curitiba Amanhã, foi convencionado que seria necessária a criação de um órgão do Executivo Municipal, capaz de propor e fixar normas de aplicação do Plano Preliminar de Urbanismo. Foi então criado o Instituto de Pesquisa e Planejamento de Curitiba, o IPUC, em dezembro de 65. O novo plano diretor propôs o crescimento linear ao invés do radial concêntrico, pois foi constatado que no modelo idealizado por Alfred Agache iria necessitar de muitas desapropriações. Também, no começo, encontraram um problema pela frente, que era, se fosse estabelecido o sistema linear com eixos estruturais, também iriam precisar desapropriar muitas vias, pois necessitavam de ruas de 80 a 100 metros para instalar o sistema de transporte público e as vias rápidas. Com isso, o arquiteto Rafael Dely teve a brilhante ideia de fazer um sistema trinário na qual a via central era o fluxo de tráfego local de 40 km por hora e as vias paralelas ao eixo estrutural seriam as vias rápidas, trânsito mais rápido, vias de 60 km por hora. Curitiba atravessa um processo de expansão como poucas cidades brasileiras. Com cerca de 700 mil habitantes, a capital paranaense procura crescer ordenadamente. Um sistema integrado de transporte foi possível graças às medidas tomadas. Construção de terminais de vias expressas, circulação e estacionamento de veículos, movimentação de pedestres, tudo racionalmente disciplinado. Ruas são fechadas aos carros para que as pessoas possam continuar vivendo numa cidade cada vez mais humanizada. Uma das visitas obrigatórias é o Teatro Paiol. Construído no início do século, foi depósito de explosivos. Recuperado, é um teatro sui generis. Tudo em Curitiba está sendo resolvido harmonicamente, pensando-se no hoje e no amanhã. Quarta fase, 1971-1992. Esta fase inicia-se no ano de 1971, quando o então arquiteto e urbanista Jaime Lerner torna-se prefeito de Curitiba. Entre 1965 a 1971, o IPUC havia realizado muitos estudos e projetos para melhorar a capital paranaense. No entanto, o prefeito anterior, Omar Sabag, não havia dedicado muita atenção às ideias do IPUC, pois o foco de Omar Sabag foi tentar melhorar a infraestrutura da cidade como um todo, principalmente no aspecto de saneamento básico e não a visão mais urbanista proposta pelo IPUC. A partir de 1971, sob a gestão de Jaime Lerner, houve uma profusão de obras implantadas, tais como Parque Barigui, sistema viário de canaletas exclusivas de transporte coletivo, fechamento da Rua 15 e o Parque São Lourenço. Estas intervenções urbanas mudaram a concepção e a identidade da cidade de Curitiba. Sob o fechamento da Rua 15 de Novembro, em 1972, é interessante observar que foi a primeira rua exclusiva para pedestre do Brasil. Semelhantemente, esta prática era adotada por alguns países da Europa, principalmente Noruega, Finlândia, Suécia e Dinamarca, na qual o mundialmente conhecido arquiteto e urbanista Jan Gehl propôs o fechamento da rua Strøget em Copenhague.
no início dos anos 60. Lerner sabia que a cidade precisava de um ponto de encontro, onde as pessoas pudessem aproveitar a cidade, andar pelas ruas, observar vitrines, sentar-se na calçada, no banco, no quiosque, nos bares, tomar uma bebida e conversar com amigos. Lerner e Gell tiveram esta clarividência. Os parques Barigui e São Lourenço foram instalados com o objetivo de evitar alagamentos e cheias em torno da malha urbana da cidade. Na época, Lerner foi muito sábio ao utilizar-se dos recursos de infraestrutura e saneamento para fazer os parques. Ao mesmo tempo que os parques funcionavam como uma área de lazer, os mesmos ajudam na contenção de cheias e alagamentos. Entre a década de 1970 a 1980, o sistema de transporte integrado começa a circular. Uma linha diferenciada, chamada Interbairros, que interliga os bairros e terminais sem precisar passar pelo centro. A implantação das canaletas exclusivas para o transporte de massa, utilizada pelos ônibus expressos, e integrando os eixos norte e sul com o centro, dá origem ao primeiro sistema BRT do mundo. Os ônibus recebem comunicação visual especial e cores diferenciadas para cada linha, facilitando o entendimento da população. Neste período, a rodoviária é inaugurada. No plano diretor, há o incentivo para a ocupação das áreas próximas aos setores estruturais, onde o térreo e o primeiro pavimento foram destinados ao comércio e serviços. Com isso, cria-se uma galeria a céu aberto, proposta desde o Plano Agache, cujo conceito de shopping a céu aberto. Na década de 70, foi criada a cidade industrial de Curitiba, com atração de investimentos e incentivando a instalação de indústrias não poluentes. Foi um projeto primordial, pois com a crise do café, muitas pessoas largaram o interior do estado e vieram morar na capital. Com isso, Curitiba deixava de ser uma cidade apenas de comércio e servidores públicos e oferecia uma oferta de empregos na área industrial. A transformação cultural de Curitiba, com o objetivo de criação de uma identidade fundamentada em referências urbanos, é marcado pela revitalização de setores históricos tradicionais, entre eles o fechamento da Rua 15 e a revitalização do Teatro Paiol. Na década compreendida de 1980 a 1990, são criadas associações de moradores, visando maior participação da população nas decisões municipais. Também neste período, ocorreram a divisão da cidade em administrações regionais, com o objetivo de facilitar o acesso da população aos serviços municipais. Também foi implantado o eixo leste-oeste, consolidando a rede integrada e os eixos estruturais. A adoção do ônibus articulado para 150 passageiros nas linhas expressas. A educação ambiental passa a fazer parte da política de meio ambiente. Entram em operação os programas Lixo que não é lixo, na qual o lixo reciclável poderia ser trocado por hortifrutigranjeiros. Também é inaugurado o Zoológico de Curitiba, no Parque Regional do Iguaçu. Para resolver o problema da superlotação de ônibus em algumas linhas do Expresso, a URBS, empresa de urbanização de Curitiba, projetou um ônibus maior que o Expresso articulado e com o mesmo sistema de embarque do Ligeirinho. O resultado foi o ônibus biarticulado, que tem 25 metros de comprimento, 5 portas e capacidade para 270 passageiros. O ônibus já está em fase de testes e deve entrar em circulação no próximo semestre. A primeira linha Expresso a ser substituída pelo biarticulado vai ser a linha Centro-Boqueirão, que contará com 30 ônibus. A prefeitura já começou a construir a canaleta exclusiva nos trechos onde ela ainda não existia. Estamos trabalhando para, se possível, colocá-la em operação em outubro. Quinta fase, 1992 até os dias atuais. O sucessor de Jaime Lerner na Prefeitura Municipal de Curitiba foi Rafael Greca, em 1992. Rafael Greca, engenheiro, urbanista e economista,
prosseguiu com os investimentos públicos na área de transporte, habitação, saúde, educação e geração de emprego e renda. A partir da década de 1990, o meio ambiente passa a ser papel central no planejamento, juntamente com a consolidação dos projetos de mobilidade urbana. A rede integrada de transporte passa a atender a região metropolitana. São criadas as linhas diretas ou ligeirinhos, atendendo demandas pontuais, com embarque e desembarque em nível nas estações tubo, pagamento antecipado da tarifa. Também inicia-se a operação dos ônibus biarticulados nas linhas expressas, com capacidade para 230 passageiros e também com embarque e desembarque em nível e pagamento antecipado nas estações tubo. Criação de linhas especiais como linha turismo. Também foi criada a Universidade Livre do Meio Ambiente, projetada pelo arquiteto Domingos Bongestabes, com o objetivo de desenvolver programas de educação ambiental para toda a comunidade. São inaugurados o Jardim Botânico, projetado pelo arquiteto Abraham Assad, parques Tingui, Tanguá, Tropeiros, Caiuá e Diadema, e os bosques Italiano, Alemão e da Fazendinha. Na gestão de Rafael Greca, a cidade consolida a descentralização de serviços públicos, criando as chamadas Ruas da Cidadania, localizadas junto aos principais terminais de transporte, com o objetivo de oferecer acesso fácil aos serviços públicos essenciais. São inauguradas as Ruas da Cidadania da Fazendinha, Carmo, Santa Felicidade e Pinheirinho. Também é instalada a Torre Panorâmica, no bairro Mercês, um dos principais pontos turísticos de Curitiba. Nos anos 2000, são iniciados os trabalhos de desalinhamento das estações tubo nas canaletas exclusivas de transporte coletivo, dando maior fluidez e rapidez ao sistema. Também é implantada a linha verde, seguindo os princípios do sistema trinário, adotado na década de 70. Implantação do Ligeirão, o ônibus azul, o maior ônibus do mundo, com capacidade para 250 passageiros. Compartilhamento do espaço público com ampliação e melhora da rede de ciclovias, implantação de bicicletários e a via calma, com controle de velocidade máximo de 30 km por hora, implantação da área calma e o limite de velocidade na região central é 40 km, com o objetivo de aumentar a segurança do trânsito. O prefeito Jaime Lerner participou da viagem inaugural de um dos 33 biarticulados que vão ligar o centro ao Boqueirão num trajeto de 11 quilômetros. Os veículos têm capacidade para 270 passageiros e vão transportar 130 mil pessoas por dia. Em toda a extensão existem 30 pontos intermediários com estações tubo a cada 500 metros. As plataformas vão agilizar o embarque e trazer outras vantagens para o usuário. Chegamos facilmente a números de metrô. Custo 300 vezes mais barato por quilômetro. Tempo de implantação 6 meses. Isso aqui vai ser uma revolução em todos os sistemas de transporte no mundo. Curitiba, um olhar para o futuro. Desafios e inovações. Curitiba se consolidou como uma das mais planejadas cidades do Brasil. No aspecto de mobilidade urbana, inovou, na década de 70, com o que o mundo viria a chamar de BRT. Curitiba soube utilizar-se dos recursos disponíveis à época para criar uma rede integrada de transporte, facilitando o deslocamento de centenas e dezenas de pessoas. Na década de 90, criou a identidade cultural da cidade, construindo parques e ícones arquitetônicos. Os curitibanos começaram a se orgulhar de sua própria cidade. Estudos indicam que cidades que alcançaram índices de desenvolvimento humano elevado
e são as melhores cidades do mundo para se viver, na qual conseguiram unir o tripé da sustentabilidade, o econômico, social e ambiental. Assim, por meio destas diretrizes, Curitiba pôde definir seus planos e metas, na qual a cidade caminhável, ou seja, a cidade que possibilitará o uso maior das pessoas se locomover a pé ou bicicleta pela cidade, irá ditar o futuro. Na minha opinião, Curitiba pode, nos próximos anos, substituir toda a frota de ônibus movidos a combustíveis fósseis por ônibus elétricos, assim como ocorre em diversas cidades chinesas e europeias. Também poderá implantar na região central o VLT para atender a demanda por deslocamentos de curta e médias distâncias, e intensificação da malha de rede de ciclofaixas, criação de diversos parklets na cidade para promover o convívio e interação social. As cidades são constituídas por pessoas, são as pessoas que fazem a cidade. Que Curitiba queremos para daqui 50 ou 100 anos? Isso depende única e exclusivamente de nós. Que cidade queremos para nossos filhos e netos? Assim, a cidadania pode ser exercida por cada um de nós, ajudando o poder público na fiscalização dos recursos e também uma maior participação das decisões da cidade, por meio das audiências públicas. O objetivo deste meu documentário foi mostrar um resumo do processo de urbanização de Curitiba e como esta linda cidade tornou-se referência para o mundo no aspecto qualidade de vida e mobilidade urbana.